Bom, gente, então a gente vai encerrar o conteúdo de PG, né, de progressão geométrica, falando da soma dos n primeiros termos de uma PG. Então, da mesma forma que a gente fez para PA, onde a gente tinha a sequência, que era uma progressão aritmética, a gente conseguia somar os termos, né, somar cada termo daquela progressão, a gente vai fazer para PG também, tá ok? Então, vamos lá. Olha só essa PG que eu coloquei aqui. Ela é uma PG por quê? Porque cada termo aqui, ó, eu tô sempre multiplicando por 3, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54 e assim por diante. Então, isso aqui é uma PG de razão 3, né? Q igual a 3. E aí, gente, a gente consegue mostrar, tá? Que se eu quiser somar, se eu quiser fazer, por exemplo, 2 mais 6 mais 18 mais 54 mais 162 mais 468, se eu quiser somar esses termos aí dessa progressão, eu posso muito bem ir na calculadora e somar. Se você quiser, você pode. Só que se eu tiver com uma PG muito grande, né, eu não aconselho você fazer isso, porque você vai ter que ficar somando, somando. Imagina, se forem 100 termos, uma PG de 100 termos. Você não vai ficar somando cada termo, né, que é muita coisa. Então, gente, a gente usa a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG, que é essa fórmula aqui que eu coloquei no quadradinho, tá? A soma, né, vai ser o A1, né, o primeiro termo, vezes, abre um parêntese, a razão elevado a o tanto de termos que você quer somar, então Q elevado a N, menos 1, tudo isso dividido pela razão menos 1, tá ok? Então, essa aqui é a formulazinha que é o principal da nossa aula de hoje, tá? Eu não vou demonstrar como que se chega nessa fórmula, tá? Pra gente não perder tempo aqui. Não é perda de tempo, assim, né? Porque é legal a gente saber de onde que vem as coisas, tá? Mas se você tem, como eu acho que a aplicação vai ser mais importante, se você tem interesse de saber de onde que vem essa fórmula, você pode olhar lá no seu livro que vai estar lá a explicação. E se você não entender e quiser tirar alguma dúvida, você pode me perguntar, tá? Não vou fazer aqui, mas não é muito difícil mostrar, não. É bem parecido com o que a gente fez lá para PA. Tem algumas mudanças, mas é parecido. Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Vou fazer exemplos aqui de como que a gente utiliza ela para vocês responderem a atividade da semana. Então, vamos lá. Exemplo 1. Calcule a soma dos 7 primeiros termos da PG, 10, 20 e assim por diante. Então, aqui eu quero a soma apenas dos 7 primeiros termos. Ou seja, nessa minha fórmula aqui, quem que vai ser o N? Vai ser justamente 7, né? É a quantidade de termos. Então, eu quero só até o 7º termo. Então, o N é 7, ok? Quem mais da fórmula a gente precisa? A gente precisa do A1. Bom, o A1 ele já deu aqui, o A1 é 10. Então, A1 é 10. Quem mais a gente precisa? A gente precisa da razão, né? A gente precisa do quê? Mas aqui a gente sabe, ó, do 10 para o 20, eu multipliquei por 2, né? Então, isso aqui é uma PG de razão 2. Então, Q igual a 2. Então, aqui a gente tem tudo que a gente precisa para utilizar a fórmula. Vamos reescrever aqui a fórmula, né? Sn é A1 vezes o Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. A1 é igual a Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Então, vamos colocar cada elemento no seu lugarzinho aí. Então, eu quero quem? Eu quero S7, né? Eu quero a soma dos 7 primeiros termos, ou seja, eu quero S7. Então, S7 vai ser, quem é A1? A1 é 10. Quem é o Q? O Q é 2. Quem é o N? O N é 7. 2 elevado a 7 menos 1, dividido por Q é 2 menos 1, tá? E aí, gente, aí é aquela coisa, eu tinha pedido para vocês revisarem a parte de potenciação, porque ia precisar, né? Vocês, aqui vou repetir o 10, né? Bom, 2 elevado a 7 é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2, né? 7 vezes. Você faz essa multiplicação, não é 2 vezes 7, né? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É você multiplicar o 2 7 vezes seguidos, tá? Então, não é 2 vezes 7, cuidado. E aí, gente, para fazer isso, você vai na sua calculadora do celular mesmo. Você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2, tarará.
Ou você pode fazer na calculadora científica, se você tiver uma, tá? Também faz quem faz mais direto. Então, 2 elevado a 7, quando você fizer a conta, você vai ver que vai dar 128, né? Então, 128 menos 1, dividido por... Gente, quanto que é 2 menos 1? 2 menos 1 é 1. Então, eu não preciso vir aqui e botar o 1 embaixo, porque não faz diferença, né? Qualquer coisa dividida por 1 vai dar ela mesma. Então, não precisa colocar esse 1 aí embaixo. Vou colocar direto só isso aqui, tá ok? Então, o S7 vai ser o 10 vezes 128 menos 1, 127. Então, S7 vai ser 1.270. Tranquilo, gente? Então, esse aí é um exemplo de como é que a gente pode utilizar a fórmula para fazer a conta, tá ok? Você poderia muito bem ter escrito essa PG aqui, ó. Você continua, né? 10, 20, aí multiplica por 2, 40, multiplica por 2, 80, multiplica por 2, 160, depois 320, depois 640. Acho que aqui fechou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você pode muito bem fazer isso e depois você somar tudo. Você vai ver que quando você somar vai dar o mesmo resultado, tá? Mas aí eu te digo, aprende essa fórmula que vai ser melhor. Aprende essa fórmula que vai ser melhor, tá ok? Vamos para o exemplo 2. Quantos termos devemos considerar na PG, nessa PG aí, para obter uma soma igual a 15.624? Então, aqui eu estou te dando a soma e eu quero o número de termos. Então, quem eu estou procurando? Eu estou procurando o N, né? Quantos termos, ou seja, qual o valor de N que devemos considerar nessa PG aí, 4, 20, 100. Qual que é a razão dessa PG aí? A razão é 5, né, ó? 4 vezes 5 dá 20. 20... Opa, aqui é 100, né? 20 vezes 5 vai dar o 100 e assim por diante. Então, a razão aí, eu já sei que é 5. Quem mais a gente precisa? A gente precisa do A1. O A1 é 4, né? O primeiro termo é 4. Para obter uma soma igual a 15.624. Então, o meu SN, que é a soma, eu já te dei na questão que é 15.624. Então, a gente tem que fazer o quê? Vamos colocar na fórmula, tá? Então, vamos lá. A fórmula é o quê? SN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Então, 15.624 vai ser o A1, que é 4, que vai multiplicar 5 elevado a N menos 1. Isso tudo dividido por 5 menos 1. Continuando a conta. 15.624 vai ser igual a 4, 5 elevado a N menos 1, dividido por... Quem é 5 menos 1? É 4. Então, observa só, eu tenho um 4 aqui em cima multiplicando e um 4 aqui embaixo. O que é que eu posso fazer? Eu posso cortar esses dois 4, né? Morreu aí. Corto esses dois 4. Então, eu vou ficar com 15.624 igual a 5 elevado a N menos 1. Vou só inverter assim a equação, tá? Só virei a equação para o outro lado, não tem problema nenhum. 5 elevado a N menos 1 igual a 15.624. Menos 1 aqui, vou passar para o outro lado mais 1. 5 elevado a N vai ser igual a 15.624 mais 1. Então, 5 elevado a N vai ser igual a 15.625. Então, gente, eu quero saber quem é o valor de N, tá? Só que olha só, esse tipo de operação aqui vocês ainda não aprenderam, eu acho, tá? Vai ser só no segundo ano. Tem uma forma de fazer que a gente vê lá no segundo ano, que eu não vou falar agora, mas aqui o que vocês conseguem fazer, o quê? Vocês têm que achar o número N, que quando você fizer 5 elevado a esse número, dê 15.625. Então, vocês vão testando. Você faz 5 elevado a 1, você faz 5 elevado a 2, faz 5 elevado a 3... Vocês vão testando dessa forma até achar o 15.625, tá? E aí, quando vocês fizerem isso, vocês vão ver o quê? Que o N aqui vai ser 6, pois 5 elevado a 6
dá 15.625, tá? Eu acho que no exercício da semana é mais fácil, é um número menor que esse, se eu não me engano, tá? Então vai ser mais fácil. Mas é assim que eu queria que vocês fizessem mesmo. Vocês tentem achar o N ali que você coloque e dê o 15.625, tá? Porque a outra forma que a gente tem para fazer é mais para o segundo ano. Então, não vou falar aqui. Mas, então, nesse caso aqui, o N vai ser 6 por isso, porque 5 elevado a 6 vai dar o 15.625, tá ok? Eu sempre vou colocar exemplos que vai dar exato. Vocês nunca vão achar um que não vai ter resposta nesse caso aqui, tá? Então, N igual a 6, ou seja, eu teria que considerar 6 termos para a soma da 15.624, tá ok? Então, exemplo 2. Exemplo 3. Uma fábrica de peças de automóveis produziu 5.000 unidades no mês de janeiro. Produziu 5.000 unidades no mês de janeiro. Sabendo que a cada mês a produção aumenta em 20%, quantas unidades foram vendidas de janeiro até abril? Então, 5.000 foi a produção em janeiro. E aí, gente, você tem que lembrar uma coisa. Quando eu falo que a produção aumentou em 20%, eu quero falar o quê, né? Eu tenho 5.000, você tem que descobrir quanto é 20% de 5.000. Depois que você descobrir quanto é 20% de 5.000, você soma com os 5.000, né? Porque aumentou 20%. Então, essa é a forma de fazer. Só que, gente, vocês têm que lembrar que aumentar 20%, você pode fazer direto multiplicando por 1,20, tá? Toda vez que uma coisa aumenta 20%, é só você fazer 5.000 vezes 1,20, que aí já vai dar o valor que aumentou, tá ok? Então, você vai, se em janeiro foi 5.000, você faz 5.000 vezes 1,20, isso vai dar, já tinha feito aqui, vai dar 6.000. Então, de 5.000 você multiplica por 1,20 e isso vai dar 6.000. Então, toda vez que uma coisa aumenta, por exemplo, aumentou 30%, você faz aquilo vezes 1,30. Aumentou 40%, você faz aquilo vezes 1,40. Aumentou 50%, faz aquilo vezes 1,50. Tá? É uma forma de você fazer, sem ter que ficar fazendo a regrinha de 3 para descobrir a porcentagem, para somar. É uma forma mais rápida, tá? Então, em janeiro foram 5.000 peças, em fevereiro foram 6.000, e assim por diante, né? A gente continua fazendo, pode continuar fazendo, e a gente pode continuar fazendo, né, para os próximos, janeiro, fevereiro, enfim, e assim por diante. Então, se você. Eu acho que eu já não tinha feito aqui as outras. Vou fazer só até aqui o mesmo 6.000, vou utilizar a fórmula, tá? Mas aí nesse caso aqui, como é de janeiro a abril, então janeiro é o primeiro, depois fevereiro, depois março, depois abril, você teria que fazer só 4 vezes, né? E aí você poderia depois somar. Não precisaria utilizar a fórmula porque é pequeno ali, né? Se você quiser. Mas para treinar, vamos utilizar a fórmula. Então eu sei o quê? Eu sei que o A1 é 5.000. Eu sei que a razão vai ser 1,20, por quê? Porque a gente já viu que aumentar 20% é a mesma coisa que eu pegar aquele valor e multiplicar por 1,20. Se você não entendeu bem por que é 1,20, depois você vai me perguntar também. Porque eu não quero fazer aqui para não ficar maior do que é, tá? Mas tem uma explicação rapidinha de como que a gente mostra que é isso. Quem que tá faltando? O N é 4, por quê? Porque eu quero janeiro, fevereiro, março e abril. Então, eu quero 4 termos. N igual a 4. E eu quero, então, a soma desses 4 aí. Eu quero o S4. Então, S4 é o A1 vezes a razão. SN, vou botar SN. É A1 vezes a razão elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Então, S4 vai ser 5.000 vezes 1,20 elevado a 4 menos 1, dividido por
1,20 menos 1. 1,20 e 1,2 é a mesma coisa. Estou colocando 1,20 porque eu estou só falando 1,20, 20. Então, eu vou deixar aí. Então, S4 vai ser 5.000 vezes 1,20 elevado a 4. Vai lá na sua calculadora mesmo e você faz a conta, tá? Não precisa fazer a mão, não. 2,0736 menos 1. Eu já tinha feito aqui. 1,20 menos 1 é 0,20. Então, o S4 vai ser 5.000. Isso aqui vai ficar 1,0736 dividido por 0,20. Aí você vai na calculadora de novo e você faz 5.000 vezes 1,0736 dividido por 0,20. Isso aí vai resultar em 26.000, se você fez certo, 26.840. Então, é assim que a gente poderia fazer. Poderia também calcular os 4 termos e somar, porque é pequeno, mas é bom fazer na fórmula para a gente treinar. Tranquilo? Então, gente, com esses exemplos, 3 exemplos aqui, dá para fazer as atividades da semana, tá? Se algum você ainda não conseguir fazer, aí você vem me perguntar. Tem um monte de gente que sempre vem lá me perguntar no WhatsApp, ou lá no chat mesmo, e eu respondo. Também pode ir lá no Meet, que eu tô falando toda vez que tem um Meet aberto agora, mas pouca gente aparece, então você pode ir lá também me perguntar. E para finalizar, gente, eu vou falar de uma coisa que é a soma dos termos de uma PG infinita. O que acontece? Tem alguns casos de progressão geométrica que elas são infinitas e eu consigo somar todos os termos. Olha que loucura, né? Uma coisa infinita que eu consigo somar tudo. A gente consegue mostrar que isso acontece. Só que assim, para vocês que estão no primeiro ano ainda, eu acho, e tá ainda EAD e tudo mais, eu acho meio difícil a gente mostrar o porquê, como que a gente demonstra, assim, sabe? Então eu só tô falando aqui para vocês conhecerem, para vocês saberem que existe isso, tá? Existem casos que eu consigo somar todos os termos de uma PG infinita, porque isso tudo que a gente viu lá em cima antes, né? É tudo para finito, né? Os 7 termos, some a PG de 4 termos, 5 termos, 10, 100, 1000. Então tudo isso é finito, né? Tudo isso é finito. Só que existem casos que eu posso ter uma PG infinita e eu consigo somar tudo, mesmo sendo infinito, tá? É meio estranho. Eu tô realmente só fazendo, eu só coloquei uma questãozinha porque eu queria só que vocês vissem que isso existe, para não passar, tipo, entendeu? Sem falar, sem ter visto isso. Mas é só para saber que isso existe. Em quais os casos? Então, olha só. Na PG, A1, A2, A3 até o AN, de razão Q, onde a razão é um número entre menos 1 e 1. Então, só vale quando a razão estiver entre menos 1 e 1. Ou seja, menos 0,5, menos 0,4, 0,5, 0,3, 0,2, 0,1. Todos esses números, 0, alguma coisa, são números que estão entre menos 1 e 1. Então, nesses casos, quando eu tiver uma PG infinita, que a razão for um desses números, vai valer isso aqui, que é o quê? Que é a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita, que é essa fórmula aqui, bem pequenininha, A1 dividido por 1 menos Q, tá? Então, gente, toda vez que eu tiver uma PG infinita, em que a razão é um número entre menos 1 e 1, eu consigo somar toda a PG, toda. Não é só, tipo, os 10 primeiros termos, os 20 primeiros termos. Não, é toda. Eu consigo somar ela toda utilizando essa fórmula aqui. A1 dividido por 1 menos Q. Tá ok? Isso para infinito. Quando eu pedir finito, vocês usam aquela fórmula que eu já passei antes, tá? Quando eu pedir, os 10 primeiros termos, os 20 primeiros termos, vocês usam a primeira fórmula que eu passei, né? Vocês usam essa aqui. Agora, se eu falar some a PG infinita, aí vocês usam essa aqui. Só vai ter uma questão, é a última questão que eu coloquei lá só para vocês verem que existe isso, tá? Vamos fazer o exemplo aqui. Vamos calcular a soma dos termos da PG infinita, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, até o infinito, realmente até o infinito. Então, perceba, gente, qual que é a razão nesse caso aqui? Bom, a razão nesse caso aqui é 1 sobre 2, né? Por quê? Porque veja que 1 sobre 2, que é o A1, multiplicado com 1 sobre 2, que é a razão, me dá 1 sobre 4, né? 1 sobre 4
vezes 1 sobre 2 vai me dar 1 sobre 8 também, né? É só você ver. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 2 é 1 sobre 8, tá? Então, a razão aí nesse caso é 1 sobre 2, que inclusive vai ser a mesma razão do exercício da atividade. A razão nesse caso aí é 1 sobre 2. Tá? Então, veja que essa razão ela se encaixa nesse critério, ó. 1 sobre 2 é 0,5, é a mesma coisa que 0,5. Se encaixa nesse critério, tá? Entre menos 1 e 1. Então, se ela se encaixa no critério, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, A1 sobre 1 menos Q. Então, se eu quero somar 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, até o infinito, isso aí vai ser A1 sobre 1 menos Q. Ou seja, quem é A1? A1 é 1 sobre 2. Dividido por 1 menos. Quem é a razão? A razão é 1 sobre 2 também. Né? Então, 1 sobre 2 dividido... Quanto que é 1 menos 1 sobre 2? 1 menos 1 sobre 2 é 1 sobre 2, tá? É como se fosse 1 menos 0,5. 1 menos 0,5 é 0,5, que é 1 sobre 2. Então, eu tenho 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Isso vai dar quanto, gente? Uma coisa dividida por ela mesma. É 1, né? Então, gente, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 32, mais 1 sobre 64, e assim por diante, se eu somar tudo aquilo até o infinito, isso aí vai dar 1. Mas vocês percebem, gente, que a gente não consegue fazer isso realmente, tá? Não tem como eu realmente pegar todos os números e somar. É impossível. Então, isso aqui, gente, é como se fosse uma aproximação, não uma aproximação, mas matematicamente seria, se a gente conseguisse somar tudo, seria esse 1 aí, tá? Então, essa ideia é meio confuso assim mesmo, tá, gente? Mas eu coloquei aqui só para vocês saberem que existe isso. A gente conseguir fazer nessas situações aqui. Tem uma forma que eu consigo mostrar por que é esse 1. E eu vou tentar fazer aqui com vocês, tá? Então, o que a gente estava fazendo nesse exercício? A gente está tentando somar 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, até o infinito, né? Mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 32. Eu estou tentando somar tudo isso aí. O que eu vou fazer, gente? Eu vou desenhar um quadrado. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer certinho. Eu vou desenhar um quadrado. Ficou. E é o seguinte, gente, esse quadrado vai ter lado 1. Então, aqui tudo é 1. E aqui tudo é 1. Ok? Então, esse quadrado tem lado 1. Concordam comigo que a área desse quadrado, a área do quadrado, é 1, né? É só você fazer 1 vezes 1. Então, a área do quadrado é 1. O que acontece, gente? Eu vou dividir esse quadrado no meio. Vou fazer igual tá no livro, que vai ficar melhor. Vou dividir esse quadrado aí no meio. Então, gente, se a área toda é 1, essa parte aqui é 1 sobre 2. Vocês concordam comigo, não é? Essa parte aqui é metade, 1 sobre 2. Tá? Agora, gente, eu vou pegar o que restou aqui e eu vou dividir no meio de novo. Ou seja, eu vou fazer aqui, ó. Gente, essa partezinha aqui, gente, vai ser quanto? Vocês concordam comigo que vai ser 1 sobre 4? Por quê? Porque a metade do quadrado era 1 sobre 2. Então, a metade da metade vai ser 1 sobre 4. Concordam comigo, né? Tem que lembrar de fração aí lá do ensino fundamental. Agora, gente, eu vou pegar esse outro quadrado aqui que sobrou. Vou dividir na metade de novo. Vou fazer aqui, ó. Dividir na metade. Gente, essa área aqui vai ser quanto agora? Vocês concordam comigo que vai ser 1 sobre 8? Por quê? Porque esse quadrado aqui todo era 1 sobre 4.
Então, eu dividir no meio, vai ficar 1 sobre 8, tá? E aí, gente, eu posso continuar fazendo isso aqui infinitamente. Posso pegar isso aqui e dividir de novo na metade. Essa parte aqui vai ficar 1 sobre 16, tá? Vou pegar agora esse aqui, vou dividir na metade de novo. Essa partezinha aqui agora vai ser 1 sobre 32. E eu posso continuar fazendo, gente, isso infinitamente. Eu venho aqui, divido de novo, divido de novo, divido de novo. E isso nunca acaba, esse processo de eu ficar dividindo os quadradinhos. Então, perceba que o que eu estou fazendo aqui é justamente somando os termos da PG, ó. 1 sobre 2 era esse 1 sobre 2. 1 sobre 4 era esse 1 sobre 4. 1 sobre 8, esse 1 sobre 8 aqui. E perceba que se eu somar todos os quadradinhos, a soma tem que dar justamente quem? Esse 1 aqui, né? Porque a área do quadrado todo era 1. Então, a soma de cada quadradinho, quando eu somar tudo infinitamente, tem que dar 1 também, tá? Então, é por isso que aqui na expressão a gente encontrou 1, tá? Essa aqui é uma explicação geométrica, tá? Para esse caso aqui. Eu queria passar para vocês que eu acho bem legal, bem interessante. Mas pro exercício não vai precisar, é só mais uma curiosidade, tá? Pro exercício vocês saibam como aplicar essa fórmula aqui, tá ok? Bom, vou parar por aqui, já ficou um pouquinho grande. Espero que vocês tenham... Ah, eu ia falar da atividade, né? Fala rapidamente, gente. A atividade são 6 questões, tá? As questões 1, 2, 3, 4, 5 é só aplicar a primeira fórmula, tá? É PG finita. Só aplicar a primeira fórmula. São os mesmos exemplos que eu fiz lá, tá? Veja, por exemplo, nessa questão 4 aqui, ó. É o mesmo 20%, justamente porque eu já mostrei pra vocês como que faz lá. E a questão 6 é que é uma PG infinita. Veja que a razão aqui também é 1 sobre 2, tá? Então, é só aplicação daquela forma. Eu queria realmente que vocês vissem como que funciona aquela forma, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, entendido aí um pouco do conteúdo. E se ficou dúvida, me procurem lá no Meet, me mandem mensagem no chat, me mandem mensagem no WhatsApp. E é isso, gente. Vou parar por aqui. Até mais.